Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 6. Nós estamos terminando a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Vamos ler um verso só, o verso 15. Nas lives passadas nós lemos esses versos todos, hoje vamos ler só o 15. Uma afirmação de Paulo, onde ele diz no verso 15: todos já acharam? Eu gosto que você abra a Bíblia, você procure, saiba manusear a Bíblia, ou no seu celular, como for, mas tem que ler, saber onde estar, ter controle, saber onde estão as verdades da palavra de Deus nas cartas de Paulo. Então, verso 15: pois nem a circuncisão é coisa alguma. Olha, presta atenção, circuncisão, o que você vai pensar? Circuncisão, aqueles que vivem debaixo da velha aliança. E nem a incircuncisão. Então, o que é incircuncisão? São aqueles que não vivem debaixo da velha aliança. Olha o que Paulo fala: pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão. Mas o que é que tinha valor para Paulo? Ele diz assim: mas o ser uma nova criatura. Então Paulo está dizendo assim, olha, se eu não for uma nova criatura, uma nova criação, ainda que eu esteja debaixo da lei, eu não esteja debaixo da lei, se eu não for a nova criação, não tem sentido nenhum. O que vale realmente na nova aliança é eu ser uma nova criatura, fazer parte da nova criação. Então ponha isso na tua mente, nós vamos trabalhar sobre isso, mas vamos à pergunta. Mas só mais domingo que vem eu vou fazer essa pergunta, depois acabou. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? De novo, Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas. Agora vem o ponto principal. O que Paulo ensinou? O que Paulo ensinava nas igrejas? Ele explorava as pessoas financeiramente? Não. Ele levava as pessoas a fazerem campanhas, votos e sacrifícios? Não. Levava as pessoas, vão para o monte, que no monte tem poder? Não. Ele distribuía a agorada do Rio Jordão. Era fácil para Paulo pegar a agorada do Rio Jordão, não era? Estava lá perto. Ele fazia isso? Não. Ele usava sal grosso para libertar as pessoas? Não. Paulo alguma vez em suas cartas falou que tinha que pôr azeite de unção para libertar alguém? Se você for para o Velho Testamento, lá usava-se muito azeite. Mas no Evangelho não tem essa prática de passar olhinho. Paulo alguma vez distribuiu rosa ungida? Não. Essas coisas Paulo sabia que não era o Evangelho da graça de Deus. Então o que Paulo ensinou? Os pontos principais, Efésios 2:8, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Agora vem a bomba. Esta graça que salva e esta fé, não vem de vocês, não são vocês que produzem, não vem de vós, é um dom de Deus, Deus é que pôs isso dentro de você. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Aí Paulo liquida com a obra humana, não vem de obras, de coisas religiosas que você faça para que ninguém se glorie. Então eu tenho que entender isso. Isso é o começo de tudo. Um dia eu criei em Jesus Cristo. E esta fé em Jesus Cristo foi Deus que trabalhou no meu coração, que produziu isso em mim. Se Deus não operar dentro de um coração da pessoa, ela nunca vai acreditar, ela nunca vai se voltar para Deus, ela nunca vai se abrir para Deus, porque ela está morta nos delitos e pecados, e morto não tem reação. Se você chega no caixão de alguém conhecido seu que está morto, você pode beliscar ele, dar uns tapas, puxar o nariz dele. Ele não tem mais reação. Por quê? Porque ele está morto. Então uma pessoa morta nos delitos e pecados nunca vai ter uma reação para Deus. Você entende isso? É por isso que a maior parte não acredita em nada do Evangelho da graça de Deus, porque estão mortos. Então, a única coisa que pode fazer um morto reagir
É algo que vem de fora e injeta vida dentro dele. Então, um dia eu criei em Cristo, parece que eu que elaborei tudo isso, mas não foi. Ele que trabalhou na minha vida e naquele ponto de maturidade, ele me despertou e pôs esta fé. E eu criei em Jesus Cristo. Não vem de vós. É um dom de Deus, é a graça de Deus. Por isso que você pode lutar pelas pessoas, falar, puxar o cabelo delas, brigar, fazer o que for. Se Deus não agir na vida delas, elas nunca vão crer no Evangelho da graça de Deus, nem crer em Jesus Cristo. Quando eu falo crer, é crer de acordo com a verdade do Evangelho. Não é qualquer um crê em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo, qualquer um vai falar assim. O espírito, o macumbeiro, o católico, o feiticeiro, todo mundo crê. Não é? Mas crer conforme está na palavra, no Evangelho da graça de Deus, só quem foi despertado, quem acordou. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E Paulo deixa claro, não de obras, ou seja, não existe uma coisa que eu possa fazer. Olha, nas demais religiões, tudo é feito pelo homem para alcançar a Deus. Em todos os lugares que você vai, você tem que fazer coisas, depende de você alcançar a Deus. É você que vai alcançar pelo teu esforço, pelo preço que você paga, pela tua disciplina, pela tua garra, pela tua perseverança, não é? Mas o Evangelho da graça de Deus é totalmente ao contrário. Eu não tenho nada que eu faça que me dê condições de ser salvo. É impossível para o homem produzir alguma coisa que Deus olhe e fale assim, eu falo isso sempre. Olha, você fez isso muito bem, você merece ser salvo, vem aqui. Você conquistou a salvação. Porque todos nós somos defeituosos e produzimos defeitos aos milhares diariamente. Pensamos, sentimos, falamos, fazemos coisas diariamente erradas. Entende? Quando a gente produz uma boa obra aos nossos olhos, ela chega diante de Deus levando toda essa mancha do nosso comportamento, da nossa natureza. Então, para nós é bonita, mas quando chega diante de Deus, ela chega deteriorada, cheirando mal, manchada, defeituosa. Então, não pode satisfazer a justiça de Deus. Então, uma coisa que é impossível para o homem, é o homem fazer alguma obra para ser salvo. Então, se você entendeu isso, comece a entender o Evangelho da graça de Deus. Então não adianta. Não adianta, eu não tenho condições de me salvar. Na minha natureza comum, eu não gosto de Deus, eu não quero Deus, eu não entendo Deus e nunca vou buscá-lo. Estava morto nos delitos e nos pecados, mas Ele me deu vida, foi Ele que me deu vida. Foi Ele que brotou a fé e que me salvou. E o que é ser salvo? Ele me salvou e Ele sabe que eu não tenho poder para manter a salvação. Já entendeu isso claramente? Presta atenção, Ele te salvou. Ele não disse assim para você, anda na linha, hein? Paga o preço, jejua muito, não põe essa roupa, não ouça essa música do mundo. Não, Ele me salvou, Ele sabe que eu estou preso numa natureza contrária a Ele. Foi a graça dele que me salvou, a fé que Ele pôs em mim que me deu condições de salvação. E Ele sabe que eu estou preso numa natureza que não tem condições de manter a salvação. Então Ele me salvou e Ele é meu Pai e é responsável por mim. Ele vai me manter salvo até eu sair desse corpo. Ele me salvou e me mantém salvo porque Ele sabe que eu sou incapaz de manter a salvação porque eu sou defeituoso e falho todos os dias. E o que é ser salvo? Ele me libertou de tudo. O verdadeiro Filho de Deus, a verdadeira igreja é liberta de tudo. Nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É como se Deus me pegasse, me pusesse dentro de um cofre forte. É o reino do Filho do amor. E só Ele tem o segredo, ninguém penetra ali. Me mantém salvo ali, guardado pelo poder de Deus. Então Ele me libertou do império inteiro das trevas, me transportou, me pôs no Filho do reino do seu amor, no cofre forte. E ali eu encontrei a redenção, o fim de todas essas coisas.
E por fim, quando eu deixar esse corpo, eu vou entrar no mundo eterno, eu vou entrar na eternidade. A eternidade já está dentro de nós, no nosso espírito. Só que o nosso espírito está preso nesse corpo morto do pecado. Não é? Mas quando eu sair desse corpo, eu já sou salvo. Nós já somos salvos, você já é salvo. Você não está se esforçando para ser, não está lutando para ser, não está jejuando para ser. Você já é, Ele já te salvou. Cristo cumpriu a salvação. Ele é o Salvador que executa a salvação. E por fim eu vou herdar a vida eterna que já está em mim. Vou entrar nessa dimensão da eternidade onde Ele está agora, onde Ele vive e reina agora. Já somos salvos. Então você que é um salvo, você não tem demônio. Não vai entrar um diabo dentro de você. Você não precisa de culto de libertação. Eu falo isso não por vocês aqui. Você não precisa toda semana pôr a mão na cabeça e sai. Você não precisa que ninguém ponha a mão na tua cabeça para sair um mal que está em você, porque você é templo do Espírito. Você não tem mal em você. Em você habita o Espírito de Deus. Você é salvo. Você não tem que fazer corrente de libertação, campanha de libertação, culto de libertação, passar óleo, oração forte, pastor com a mão na tua cabeça. Tudo isso é uma crendice, uma feitiçaria pentecostal. Porque você já é salvo. Como é que um salvo, filho de Deus, vai entrar um diabo nele? Mostra na Bíblia se algum salvo foi possuído por demônio e Paulo teve que expulsar demônio de crente. Vê se nas 14 cartas que ele escreveu, ele expulsava algum diabo de alguém da igreja. Nunca, não existe isso nos escritos das cartas de Paulo. Mas no falso evangelho você está preso, o diabo está na tua vida. Nunca sai, você tem que fazer campanha de libertação, amarrar diabo, gritar nome de demônio, passa óleo, passa suco de uva na parede, nas portas. Não para nunca essa loucura. E as pessoas vivem tumultuadas, inquietas, desassossegadas, perturbadas. É um monte de crente perturbado. Nós já somos salvos. Ele nos salvou, nos libertou de tudo e nos mantém salvos até o fim. Está bem claro isso? E todas as coisas da parte de Deus para o homem nos é dada através de ofertas que eu dou, através de dízimo que eu paguei, não, eu não compro. Todas as coisas foram me dadas por Deus gratuitamente. Se eu ajudo e colaboro com o ministério é porque eu entendo, porque eu sou sábio, eu conheço que é necessário se fazer assim. É minha responsabilidade como igreja sustentar a obra de Deus, mas não para comprar Deus. Assunto encerrado nisso. Paulo ensinou isso para os Gálatas, mas o que aconteceu? Por isso que eu falo, você tem que tomar cuidado com o que você ouve, você tem que tomar cuidado com músicas evangélicas que você canta, que induzem coisas que não é o evangelho da graça de Deus na tua mente. Tem um monte de louvores evangélicos que são contrários ao evangelho da graça de Deus, né? Tem uma música que fala assim, a pessoa foi inspirada quando Lázaro saiu do túmulo. Aí falaram assim para Lázaro, Jesus disse assim, remove a pedra, mas já cheira mal de 4 dias. Aí eles removeram a pedra, ele chamou Lázaro para fora. Aí tem uma música que todo mundo canta, remove a minha pedra. Eu não tenho pedra, eu não estou dentro de um túmulo, eu sou salvo. Como é que eu vou pedir para Deus e vou cantar remove a minha pedra, como se eu fosse como um Lázaro, dentro de um túmulo com uma pedra, eu estou perdido lá dentro, morto. Não tenho pedra na minha vida, não vou cantar isso. Aí quando a pessoa canta, o que vem na mente dela? Como se ela estivesse presa e tem uma grande pedra. Olha a destruição da mente dela. Aí ela está, remove a pedra, remove a minha pedra. Então tem uma pedra na minha vida, estou preso, cantando para Deus remover, mas já foi removido a pedra na cruz. Se você começar a olhar muitos louvores bonitos, que estão na atualidade, você vai ver quanta frasezinha, meia frase mentirosa que está lá, e está todo mundo cantando, oh, glória, aleluia, chorando. Cuidado com o que você canta, cuidado com as coisas que você ouve, entende?
Está ouvindo uma pregação pela televisão, pelo rádio. Isaías, lá vem o cara com a velha aliança. Sacrifício de Abraão, lá vem ele mandar dar tudo que tem, porque Abraão deu tudo que tinha. Vai derrubar as muralhas de Jericó, lá vem de novo com essa muralha. Os 7 mergulhos de Naamã, de novo. Isso ficou lá no passado, de novo, cada dia um mergulho de Naamã. No fim você grita e vem criar as campanhas. Meu Deus! Eu não vou cantar e nem ouvir pregações que falam a respeito disso. Eu não vou deixar minha mente ser contaminada pela falsa pregação. Então o que aconteceu com os Gálatas? Se introduziram na igreja dos Gálatas os pregadores da lei. Entraram lá e disseram, olha, primeira coisa que a pregação da lei faz é querer anular a graça de Deus. É sempre querer anular, esconder e enfraquecer. É sempre isso. Olha, não é isso bem que Paulo disse, tudo é de graça, Jesus já fez tudo, não. Olha a lei aqui, você tem que pagar o preço, fazer isso, se circuncidar, guardar a lei, fazer as festas. Aí você vai fazer tudo isso, aí soma com o que foi feito na cruz, e a soma dos dois é que vai dar condições para você ser salvo. Entende? Então, olha, se você pôr uma coisa errada na cabeça de uma criança, e ela aprender aquilo, ela vai ser um adulto com problema por coisa errada que aprendeu desde pequenininho. É assim a falsa doutrina, ela vai entrando na mente da pessoa, ela vai criando um espaço na mente dela, ela vai formando uma cabeça. Depois de muito que aquilo foi batido, sabe quando você bate no mesmo lugar, a terra não entra mais água na terra, ficou um chão duro, batido. Depois que aquilo ficou desse jeito na mente da pessoa, ela fica dominada por aquela falsa doutrina, ela fica tão escravizada. Entende? Dificilmente ela vai ter espaço para entender alguma coisa nova e ser liberta daquilo ali, porque a mente dela ficou carregada de falsa doutrina. Só pela britadeira de Deus veio para tirar isso da cabeça dela. Então, quanto mais eu ouço coisa errada, mais isso vai ficando dentro de mim, e essas coisas governam a minha vida. Quem está debaixo de lei, ele vê a vida de acordo com a lei. Meu Deus, tudo é pecado, tudo é errado, o diabo está no mundo. Coitada dos filhos que têm pai e mãe com essa cabeça. Que os filhos não podem dar risada, não podem fazer nada. Igreja de lei não podia até um tempo até jogar bola, que era do diabo. É ou não é? Vocês não ouviram isso? Não podia ter uma televisão em casa, era a imagem da besta. Hoje em dia a televisão está na mão de todos eles, é o celular. A imagem está na mão. Não está? Está pior que a televisão, o celular. Você entra em tudo. Essas igrejas que pregavam que a imagem da besta era a televisão, eles estão na internet. Todos os membros já estão com o celular na mão. Né? A besta entrou lá dentro da igreja deles agora. Só para você entender, uma falsa doutrina posta muito tempo na cabeça da pessoa, acaba com a vida dela, ela vai ver a vida sempre na ótica da escravidão que puseram na cabeça dela. Se ela recebeu o evangelho da graça de Deus, ela vai ver a vida como o evangelho da graça de Deus é. Se não, vai ser sempre aprisionada. Presta atenção, não vamos... Aí você olha aqueles velhinhos, um calor terrível, o cara com uma gravata de paletó, suando, porque ele não pode, foi posto na cabeça dele que essa é a roupa para ir na igreja. Fala a verdade. Se ele tirar aquilo, ele se sente mal, ele vai se sentir perdido, ele vai se sentir arrasado, ele vai lá, aquele terninho, aquela coisa, porque foi posto na cabeça dele que isso é ser crente. Mas quem diz que isso é ser crente? Mas foi posto anos. Crente se veste assim, puseram um paletó nele, ele está com essa fortaleza, isso governa a vida dele, porque ele ouviu muito tempo. Então os Gálatas permitiram que entrasse essas coisas venenosas lá. Contaminou a mente deles e eles deixaram o que Paulo falou de lado. E se voltaram para a lei, se desligando da graça de Cristo. Aí eu vou ler de novo a mesma coisa. Gálatas 1,6. Aí o que Paulo fala do que aconteceu com eles? Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam
e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. O que é o evangelho pervertido? É quando eu trago toda a velharia do judaísmo que acabou na cruz e misturo com as cartas de Paulo e fico mais no judaísmo do que nas cartas de Paulo. Por isso que você vê, a maior parte das pregações da igreja é Velho Testamento. É ou não é? De onde vêm as falsas campanhas? Velho Testamento. De onde vêm os votos? Velho Testamento. De onde vem subida no monte? Lá no monte que deu a lei. Vem do Velho Testamento. Não vem? De onde vêm os sacrifícios? Vem do Velho Testamento. De onde vem o monte de unção com óleo que eles ungiam as coisas do templo? Do Velho Testamento. Então o evangelho pervertido é quando eu misturo lei e graça. E geralmente a graça é encoberta, você fica mais na lei. Está bem claro isso? Por isso que o evangelho da graça de Deus não tem lei. Não tem velha. Os salmos são bonitos. Não interessa que os salmos são bonitos. Tudo que falava a respeito de Cristo, dos salmos, dos profetas e na lei, se cumpriu na cruz. Se cumpriu, acabou. Eu não vou ter a mentalidade do salmista, meus irmãos. Não retire de mim, olha o Davi orando, não retires de mim o teu Espírito Santo. Mas na nova aliança ele não retira o Espírito Santo de nós. O que o salmista diz? Alegrei-me como me disseram, vão para a casa do Senhor. Na cabeça dele, casa de Deus era o templo ou o tabernáculo. Eu fico alegre quando vou na casa do Senhor. Deus morava lá na cabeça dele. Na nova aliança não tem mais isso. O templo de Deus somos nós que somos igreja. Nós somos o santuário de Deus vivente. Então o evangelho pervertido é a mistura de lei e graça. Eles ficam mais na lei do que na graça. Então Paulo fala, mas ainda que nós, o verso 8, ou mesmo um anjo vindo do céu, não vou falar isso de novo, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Então, nós estamos vivendo um período de muitas trevas, de muita falsa pregação, de muita confusão. Qualquer um pode entrar na internet e abrir um canal, falar um monte de coisa, levar após ele um monte de pessoas, sem eles terem discernimento do que é o que não é. Entende? Então Paulo fala, olha, se vier um anjo do céu e pregar coisas que vão além do evangelho, qual a minha atitude? Seja amaldiçoado, seja anátema. Então não importa quem esteja falando, se tem programa de televisão, se a igreja dele tem 10 mil membros, se ele está aí numa rádio aqui em São Paulo forte, com vários horários, se abriu a boca, olha como isso é sério, e não falou o evangelho da graça de Deus, e não prega o evangelho da graça, não expõe aquilo que aconteceu na cruz de verdade, seja anátema, seja maldito. Então Paulo vai escrever essa carta com qual finalidade? Para mostrar para os Gálatas que eles entraram por um caminho errado, estão se envolvendo com coisas erradas e estão se desligando de Cristo e da graça de Cristo por querer ser justificado por obras da lei. E Paulo fala que por obras da lei ninguém será justificado. Abordamos isso já há 9 meses que estamos nessa carta. 9 meses. Estamos no finalzinho onde Paulo fala no verso 15 do capítulo 6. Então ele fala, pois nem a circuncisão é os que guardam a lei, é coisa alguma. E também não é grande coisa a incircuncisão os que não guardam a lei. Por quê? Porque na ótica de Paulo, mas o que valia para Paulo é ser uma nova criação, uma nova criatura. Então, na ótica de Paulo e do Evangelho, nós somos uma nova criação de Deus. Como eu vou explicar isso? Quando Cristo vem ao mundo, Ele morre e ressuscita. Daí para frente, começa-se a nova criação. Deus veio criar no meio dos homens pervertidos uma raça salva, uma raça de filhos de Deus, os escolhidos filhos de Deus, pessoas que mesmo neste corpo de carne, eles vão ser uma nova criação. Deus começou uma nova raça humana na vida de todos aqueles que, pela graça, foram salvos. Então, vamos trabalhar nesse processo para deixar isso claro. Então, vamos lá.
João capítulo 3, né? Vamos falar do novo nascimento, não tem como não falar. João capítulo 3. Aqui você já aprendeu muito sobre isso. Mas os irmãos queridos da internet precisam ouvir isso sempre. Então, João 3, verso 1. Vamos até o 6 e, se for possível, do 6 para frente também. Olha lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Qual foi a resposta de Jesus? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, olha lá, presta atenção, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Ele não entendia nada. Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne, ele mostra dois nascimentos. É carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Continuando: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Jesus disse, acudiu Jesus: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Até aí. Então veja bem, Nicodemos, um dos principais dos judeus, um homem muito religioso, ele era mestre. Era alguém que conhecia toda a velha aliança, ele era mestre, ele ensinava nas sinagogas, ele era cumpridor da lei, obediente à lei, guardador da lei. Um homem de uma boa posição social que conhecia tudo da velha aliança. Um homem extremamente religioso, uma liderança forte religiosa. Ele vem conversar com Jesus. Olha, Jesus, nós reconhecemos que ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. O que Jesus disse para ele? Jesus não falou nada do que ele havia dito para Jesus. Jesus respondeu na lata assim: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Nicodemos, você é religioso, pratica todas as obras da lei, você é mestre em Israel, você tem uma posição religiosa altíssima em Israel, você sabe tudo da velha aliança, você é mestre, ensina tudo isso. Quantas pessoas você ensinou? Mas Nicodemos, você está morto. Você só tem conhecimento religioso. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Você não consegue ver. Está começando a perceber a nova criação? Então, se não acontecer isso com a pessoa, ela não nascer de novo, nós vamos explicar. Ela não consegue compreender o reino de Deus. Ela não consegue ver o reino de Deus. Eu ia pular isso, mas eu vou ter que começar tudo de novo. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Tem os irmãozinhos novinhos, né? Então vamos lá. Eu preciso me conhecer. Capítulo de número 5, primeira de Paulo a Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 23. Eu estou cansado de falar isso, de tanto que eu já falei, mas vou ter que falar de novo. Verso 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Agora, Paulo vai mostrar, o manual do homem, quantas partes o homem possui. Você sabia que existe uma tricotomia, que você possui 3 partes? Olha lá o que diz, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha lá, ele vai começar de dentro para fora. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que Paulo está dizendo? Que Deus está fazendo uma obra no espírito, na alma e no corpo. Então eu preciso
eu preciso compreender a minha própria formação, aquilo que eu sou. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eu sou espírito, sou alma e sou corpo também. Existe uma tricotomia, espírito de dentro para fora, alma e corpo. O que é meu espírito? Meu espírito, lá dentro de mim, é aquela parte onde eu sou a imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito. Então, lá no meu espírito, eu sou a imagem e semelhança de Deus. O meu espírito em mim é que tem capacidade de se comunicar com o mundo invisível, o mundo espiritual, o mundo que eu não vejo. O Pai procura os verdadeiros adoradores, que vão adorá-lo como? Com a alma? Não. Que vão adorar com o corpo? Não. Vão adorar com o Espírito, porque Ele é Espírito, a substância de Deus é Espírito. E os verdadeiros adoradores é o Espírito do homem em contato com Deus, é a verdadeira adoração. Então o Espírito do homem é a parte do homem que consegue penetrar no mundo invisível e captar o mundo invisível de Deus, adorar a Deus, ter comunhão com Deus. O que é a alma do homem? É que eu tenho consciência de mim mesmo. A minha alma, mente, vontade e emoções. Eu tenho uma mente, eu tenho vontade e eu tenho um mundo emocional que dá consciência de mim mesmo. Eu tenho vontade, eu decido ou não decido. É minha alma que me dá consciência de mim mesmo. O que é meu corpo? Tenho 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Meu corpo é preparado para conhecer o mundo externo. Eu apalpo, eu sinto o cheiro, eu provo, eu vejo, eu ouço. Com o meu corpo eu vou conhecer o mundo invisível? Não. Ele não é preparado para conhecer o mundo invisível. Ele é preparado para o mundo material. O meu corpo é imprestável para conhecer as coisas sobrenaturais e invisíveis do reino de Deus. Então, com o meu corpo eu conheço o mundo material, eu conheço o sabor das coisas, o cheiro, eu vejo, eu ouço, eu toco. Mas com o meu corpo eu não consigo conhecer a Deus. Entende? Então, por isso que a minha carne não serve para conhecer a Deus. Agora, o pentecostal, ele quer um Deus na carne, ele quer arrepio, tremer, gritar, se entortar, sapatear, é um tal de sapatu de fogo, né? Ele quer um Deus na carne, do arrepio, do fogo, que queima. Ele não sabe que Deus não está na carne. Vocês entendem isso? Ou então ele está na alma, eu quero um Deus que eu sentir. Para ele, Deus é sentir. Se não sentir, o culto foi tão fraco. Aí canta uma música de adoração. Aí começa, o varão de branco chegou, aí ele começa. Vocês percebem? É Deus na carne. Então, recapitulando, com o meu espírito eu entro em contato com o mundo sobrenatural. Com a minha alma eu tenho consciência de mim mesmo, eu tenho um HD que memoriza as coisas emocionais, mentais, sentimentais. Com o meu corpo eu recebo todas as informações do mundo material e são tudo depositadas na minha alma. Espírito, alma e corpo. Quando Adão pecou, aonde foi que ele morreu? Quando Adão pecou, ele tinha essa tricotomia perfeita lá antes do pecado. Mas quando ele comeu do fruto, Deus diz assim: se você comer, vai morrer. Quando ele comeu, ele morreu. Morreu aonde? Se ele continuou vivo. Ele morreu no Espírito. A parte sobrenatural de comunhão com Deus morreu. A alma dele sofreu o sintoma desta morte, foi afetada. E o corpo se tornou o corpo do pecado, sujeito a doença, fraqueza e morte. O homem foi destruído ali quando ele comeu do fruto e se tornou pecador, de dentro para fora. Ele morreu por dentro. A imagem e semelhança de Deus foi destruída dentro dele. O espírito dele morreu. A alma sofreu o processo dessa morte. O homem passou a ser um ser descontrolado emocionalmente, doente emocionalmente, destruído nas suas emoções. Pode ver que o primeiro sentimento que brotou no homem, na alma do homem, quando ele viu Deus, se escondeu, teve medo. Primeira coisa. E o corpo passou a ser o corpo da morte. Então, quando Adão pecou, ele morreu por dentro, no espírito. A alma dele foi destruída e o corpo se tornou o corpo do pecado e vai voltar ao pó e vai morrer. Está bem claro isso? Então o homem natural ele não consegue penetrar no mundo invisível de Deus. É a mesma coisa que seu celular estragar. O seu celular pega os sinais do mundo todo, mas se ele estragar,
Ele está morto por dentro, continua sendo celular, mas está morto, ele não tem mais capacidade de captar esse mundo de informações invisíveis. Mesma coisa, o homem pecou, o espírito morreu, ele perdeu o contato, ficou destituído da glória de Deus. O homem passou a ser um ser voltado para a terra, para satisfazer a carne e os desejos da alma, e ele está preso no mundo material, ele é morto. Ele não tem nenhuma noção do mundo invisível. Ele não vai buscar a Deus, ele não quer Deus, ele vai criar deuses que satisfaçam as suas emoções, a sua própria carne. Mas o Deus verdadeiro ele não tem condições de conhecer, porque Deus é espírito. Então, para ele, o mundo invisível não existe. Só existe aquilo que pode ser provado por aquilo que ele vê, toca, sente e ouve. Então, toda a raça humana que veio de Adão nasce nessa morte. Todos, aquela criancinha bonita que nasce, está ali uma alminha problemática e um corpinho problemático. Ali a víborazinha, em pouco tempo ela está chorando, reclamando, brigando, quer mandar no pai, não, é meu, não. É uma víborazinha. É ou não é? Aquele anjinho, que anjinho nada ali, é uma víborazinha. Quando crescer vai ficar a víborazona. E quando ficar velho, a víbora velha. A víbora vai estar sempre viva. Você é uma víbora, essa sua carne é uma víbora velha ou nova, viu? Então, quando uma criança nasce, ela nasce morta espiritualmente. Ela nasce alma e corpo ali, todo atrofiado, todo doentinho por causa do pecado. Vocês estão entendendo? Então, o que Jesus está dizendo para Nicodemos? Nicodemos, se não acontecer uma coisa dentro de você, se você não nascer do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Então, o que é a nova criatura? Um dia eu estava morto, Jesus veio até mim, brotou a verdadeira fé e eu nasci de novo. Aonde que eu nasci de novo? A minha carne nasceu de novo? Não. A minha alma nasceu de novo? Não, porque eu nasci de novo, mas continuo com as minhas emoções doentes ainda. Só vai ser alterada depois que eu conhecer o Evangelho. Então, onde é que a pessoa nasce de novo? Ela nasce no Espírito, naquela parte profunda onde ela morreu por causa do pecado. Então, o que Jesus está dizendo para Nicodemos? Nicodemos, volta lá, João 3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos voltar lá. Em verdade vos digo, Jesus Cristo diz para Nicodemos, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora ele mostra os dois nascimentos. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, está com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, ele é Espírito. Então o que Jesus está dizendo para Nicodemos? Nicodemos, você conhece tudo da lei, você é praticante da lei, você é um excelente religioso, você ensina tudo, mas você está morto. Você é morto por dentro. Se você não nascer de novo, você não vai me compreender. Você não vai ter nenhuma visão do reino de Deus. Você não vai ter capacidade nenhuma para compreender as coisas invisíveis do reino de Deus. Por quê? Porque ele está morto por dentro. Então, quando eu nasci de novo, criei em Cristo, nasci de novo, começa uma atração dentro de mim por Deus, pela verdade, pela Bíblia. Eu começo a ter contatos com o mundo espiritual de que Deus existe, começo a adorá-lo no Espírito. Eu nasci de novo, eu começo a ver o reino, ainda que palidamente, ainda que de uma forma pequena e fraca, mas é como o amanhecer, vai clareando devagarzinho as coisas dentro de mim, na minha mente, porque o meu espírito nasceu. Eu acordei, a capacidade de me comunicar com Deus está em mim agora. Agora eu estou com sede de Deus, eu sinto Deus está vivo, é verdade, a palavra é a verdade, o Evangelho é a verdade, eu estou vivo, nossa, eu quero Deus, eu quero conhecê-lo, eu estou com sede, porque eu nasci de novo, começo a ver o reino de Deus. Nasci de novo aonde? Olha lá o verso 6, o que é nascido da carne, é carne.
Mas quem nasceu do Espírito é? Então você é Espírito agora. Você nasceu do Espírito Santo, você é Espírito. Você é a nova criação. A nova criação é quando a pessoa nasce de novo, em Espírito, é restituída a ela a imagem e semelhança de Deus. Ela nasceu. Existe um homem interior, um ser celestial. Por isso que você vai muito mais além da tua carne. Você não é só essa carne. Essa carne é a tua casa onde você mora. Você é um espírito. Quem é nascido da carne é carne. Quem nasceu do Espírito é espírito. Você é um espírito, possui uma alma e mora dentro de um corpo. O que é nascido da carne é carne. Quem nasceu do Espírito é Espírito. Eu acordei por dentro. Aquela morte que eu recebi de Adão, agora que eu criei em Cristo, ressurgi, nasci de novo, meu espírito novo brotou dentro de mim, um novo ser, que se alimenta do Evangelho. É o Evangelho que vai fazê-lo crescer, amadurecer, vai ter contatos sobrenaturais com o mundo de Deus. É no Espírito, porque a vida de cada um de nós está no Espírito agora. Por isso ser crente não é uma coisa exterior, não é uma questão de aparência, não é uma questão de pôr ou não pôr certa roupa, estar no lugar ou não estar, comer ou não comer certa comida. O crente verdadeiro é a nova criação. Eu nasci por dentro, sou uma nova criatura, um homem interior. Eu estou vivo, captando os sinais de Deus, entendendo o Evangelho. Eu estou penetrando no mundo invisível, recebendo as ondas sobrenaturais da verdade de Deus. Estou entendendo, estou vivo agora, estou vivo, estou diferente. É a nova criação. Por isso que quem não nasceu de novo não vê o reino. Vai ser crente religioso, vai ser crente externo, vai ficar preso na lei, não entende o Evangelho, porque não tem a vida interior ainda. Olha ali, ó. Jesus disse para Nicodemos, vamos ler de novo, verso 3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Onde se nasce de novo? No Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Aí vão dizer assim, essa água aí, pastor, é água do batismo. Não tem nada a ver com batismo. Você quer ver o que é essa água? A água aqui é a palavra. Efésios capítulo 5, vamos lá, Efésios. Que as pessoas pensam que batismo, mergulhar alguém na água, a pessoa é salva. Se não se batizar na água, não é salvo. Efésios capítulo 5, quando Paulo fala sobre marido e mulher, ele vai falar desde o verso 23, 22, 5, 22, mas não é isso que nós vamos dizer. Diz assim, ó, maridos, verso 25, Efésios 5, 25, maridos, Efésios 5, 25, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então, Paulo está dizendo que a igreja foi limpa, como se fosse lavada pela palavra. Então, nascer da água e do Espírito é quando eu ouço a palavra da verdade, que é o Evangelho. O Espírito vem e me traz esse entendimento, então eu nasci do Espírito, sou uma nova criatura. Isso que eu estou falando para você, às vezes é cansativo. Mas é muito importante. Quem não aconteceu isso, nem salvo é. E não vai entender o Evangelho. Ele está morto ainda. Quem não nasceu de novo não vê e não entra no reino de Deus. Só aqueles que foram chamados, salvos pela graça, esses são os que nasceram de novo de verdade. Quem não nasceu de novo pode vir rodear a igreja e tal, mas no fim não quer mais saber de nada, vai se afastar, não tem mais interesse, não passou, tudo aquilo passou. Quem não nasceu de novo pode cantar, pode tocar, pode até ser pastor, mas não tem vida no espírito, não tem a vida interior, está morto ainda por dentro, é só religioso, como Nicodemos do lado de fora. Então quem é essa nova criação que Paulo falou que vale?
é ser a nova criação, é isso que eu estou te explicando. O nascer do Espírito. Vamos um pouquinho para frente. Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Volta um pouco. Vamos lá para o capítulo de número 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Vamos ler o verso 16. Leia e acompanhe direitinho. Agora Paulo vai mostrar uma coisa interessante. Olha. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, ele vai apresentar dois homens que nós somos. O interno e o externo. Olha lá. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Então você tem o homem exterior. O que é o homem exterior? É esse corpo, essa carne. Olha lá, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, lá, agora ele vai mostrar um outro ser. Contudo, o nosso homem interior, então você tem um homem interior. Quem é este homem interior? É a nova criação. São os nascidos de Deus, os nascidos no Espírito, que são Espírito. O nosso homem interior se renova de dia em dia. Aí ele fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação, onde é que você tem a leve e momentânea tribulação? Não é no homem interior. É a sua vida exterior, a sua vida na carne que traz tribulação. Produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então ele fala, mesmo que o seu homem exterior, sua natureza humana, se corrompa. Se corromper não é no sentido de pecado, de fazer coisa errada. É que você está envelhecendo, você está enrugando, os seus órgãos internos estão ficando fracos, os teus braços, nervos, cabeça, cabelo, está tudo se corrompendo. Esse homem exterior está caminhando para o caixão. Está se corrompendo. Nossa, no dia dos pais aí, a minha filha postou lá no Face dela lá, ela pequenininha e eu com ela. Eu era mó brotinho. Branquinho lá, cinturinha fina, né? Ela era bebezinha. Eu falei, que é esse garoto aí, gente? Que é esse garoto? Fui eu, né? Agora, olha agora no espelhão lá, tá essas papadas aqui, dente querendo cair. Pelo amor, tô um bagaço. O homem está se corrompendo. Ou só sou eu que estou assim, você não? E as irmãs podem esticar e passar creme antes de dormir, fazer isso, fazer aquilo, mas não consegue fazer por dentro. Irmã, faça, tenha um rosto bonito, seja bonita. Só estou brincando. O homem também pode esticar, não adianta. Por dentro a coisa está... O homem exterior se corrompendo, nós estamos envelhecendo, né? Entende? Agora está acontecendo uma coisa contrária dentro de nós. O nosso homem interior está se renovando, está forte, se tornando cada vez mais vivo, conhecendo o Evangelho, se renovando. Então Paulo mostra, só ele que explicou isso, o homem externo é uma coisa, mas a nova criação está no Espírito. Eu tenho um homem interior, um verdadeiro filho, nascido do Espírito, eu sou Espírito. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. Esta é a igreja verdadeira, os nascidos de novo, não a religiosa externa. Os nascidos de novo. Que não aconteceu isso dentro, não vai entender o Evangelho, não vai. Quem não nasceu de novo, ele vai ficar religioso na lei, com aquela cabeça toda. Ele precisa ficar debaixo do jugo, para manter a carne disciplina, porque ele se alimenta disso. Mas quem nasceu de novo, tem a vida do homem interior, está liberto da lei, ele não suporta mais aquilo, porque é religião para a carne, não para o espírito. A lei era religião para a carne, tudo era ligado à carne. O Evangelho é no espírito, tudo é ligado ao espírito. Então, pastor, existe dois em mim, é o homem exterior e o homem interior. Vamos um pouquinho mais para frente, Romanos capítulo de número 7. Romanos 7. Paulo vai falar do homem interior também, quando ele fala daquela luta da carne contra o espírito. Então ele fala no verso 22, no capítulo todo, ele está falando da luta que você tem, da carne com o espírito, as coisas que você não quer fazer, acaba fazendo. E aí ele diz assim no verso 20 e
2. Romanos 7, 22. Porque no tocante ao homem interior, olha lá, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo, olha o homem exterior aqui, mas vejo nos meus membros, que é o homem exterior, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está onde? Nos meus membros. Miserável homem que sou, desventurado homem, quem me livrará do corpo desta morte? Esse corpo aqui é o corpo da morte. Aí ele vai mostrar o conflito, ó. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, que é o meu espírito, o meu entendimento, eu sou escravo da lei de Deus. Mas de acordo com o meu homem exterior, eu sou escravo da lei do pecado. Então o teu corpo está conspirando contra o teu homem interior o tempo todo, ele é contrário às coisas de Deus. Por isso que quem não nasceu de novo não é a nova criação. Quem não nasceu de novo não entra no reino e não vê o reino de Deus. Não vê. Olha lá o que Paulo fala no 22 de novo. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas na minha carne, nos meus membros, outra lei que guerreia contra a lei da minha mente e que me faz prisioneiro da lei do pecado, que está onde? Nos meus membros, na minha carne. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então você serve a Deus e adora a Deus lá dentro, no espírito, no homem interior. O teu homem exterior é o tempo todo contrário às coisas de Deus. Por isso que não é salvo por obras. Então quem é a nova criatura? A nova criatura são esses que nasceram por dentro, no espírito. Onde Adão havia morrido, nós ressurgimos. São aqueles que adoram Deus em espírito, que estão antenados com os sinais de Deus no espírito, que se comunica com Deus no espírito, que só entende o evangelho da graça de Deus no espírito. Não dá para entender o evangelho da graça de Deus se não nasceu de novo. Não vai entender, vai rejeitar, vai se afastar do evangelho. Não suporta essas coisas simples que a gente fala, porque está morto ainda, não nasceu no espírito. O evangelho da graça é para o nosso espírito. É só ele que tem capacidade de entender essa linguagem. Se não entende, não nasceu de novo. Então você vai encontrar duas forças em você, tá? Lá na tua mente, no teu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas você vai ficar decepcionado, porque quando você volta para o lado natural, a tua carne não quer as coisas de Deus. Ela quer praguejar, ela quer cobiçar, ela quer mentir, ela se intromete na vida dos outros. Você tem uma língua aí que fala mal das pessoas e acha que está com razão. Você se desentende, os outros se desentendem com você, mas lá dentro, eu anseio, mas a tua carne faz você fazer coisa errada, é o homem exterior. Então, é uma infelicidade, porque eu quero viver por dentro direto, mas minha carne me prende aqui, me judia e é contra o meu homem interior. É por isso que o homem não tem uma obra para fazer para ser salvo, só pela graça. Então quem é a nova criação são os nascidos do Espírito, os que nasceram lá no Espírito, que são Espírito. Não foi nascimento da carne, foi um nascimento do Espírito. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. E quando você nasce no Espírito, você acorda, faz plum, você acorda para uma nova dimensão. Essa dimensão começa pequena com o Evangelho da Graça de Deus. Você vai entendendo uma coisinha aqui, entendendo ali, vai somando, vai amadurecendo, vai enxergando, vai crescendo, vai sendo atraído, vai compreendendo, vai entrando. É uma coisa interminável. Interminável. Cresce devagarinho, tem que ter bastante paciência. A nova criação. Paulo disse: o que vale não adianta nem quem está debaixo de lei e nem quem não está debaixo de lei se gloriar. O que vale no Evangelho da Graça de Deus é ser a nova criatura, a nova criação, ter sido gerado e nascido de Deus, estar vendo o reino e ter entrado no reino de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, vamos lá. E agora ele vai falar uma coisa fenomenal, que todo o nosso passado, tudo se
foi, se acabou, não existe mais. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, vamos ler o 16 também, segunda carta de Paulo, capítulo 5, aos Coríntios 5, 16 e 17. E assim que nós daqui por diante, olha lá, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Por isso que eu tenho que ter uma visão de Cristo agora. Cristo não está mais lá antes da cruz, naquele corpo, vestido com aquela roupa, fazendo milagre, curando. Cristo agora está glorificado. Eu não tenho que ficar com a visão de Cristo, só aquela visão terrena que ele teve ali em Mateus, Marcos, Lucas, João. Ficar naquelas pregações deles terrenas. Agora Cristo foi glorificado, o Evangelho da Graça de Deus foi revelado. Eu tenho que passar por aquilo foi muito bonito, tem muitas verdades que ele ensinou, estão lá. Mas agora Cristo ressuscitou, ele está glorificado. Ele não está mais como o Jesus de Nazaré, aquele homem andando pela Galileia. Eu não vou cantar, passa por aqui, Senhor, passa por aqui, ó. Não dá mais para ele passar por aqui. Vocês entenderam ou não? Agora a visão dele glorificado, resplandecente, o Evangelho da Graça de Deus se abriu. Então não vou mais ficar olhando as coisas segundo a carne, aquela mesma visão terrena. E ele diz no verso 17, assim, se alguém está em Cristo, ela é nova criação, é uma nova criatura. Olha o que você era no passado, o que você viveu no passado. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você está em Cristo, liberto do império das trevas, transportado e posto em Cristo, no reino do Filho do amor de Deus. Está dentro do cofre, você é uma nova criação. O teu passado, as coisas velhas, tua religião, tudo que você foi daí para trás, se passou, não existe mais, acabou. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, tudo se fez novo. Nós estamos numa nova vida no Espírito com Deus. Estamos ou não estamos? Então é isso, olha, o que vale é ser essa nova criação. O que vale nem a circuncisão, viver debaixo da lei, nem também não viver debaixo da lei. O que vale é ser a nova criatura. A nova criatura é filha de Deus, gerada por Deus, compreende e está dentro do Evangelho da Graça de Deus. Agora a velha criação rejeita o Evangelho, não adianta. Ele pegar um teólogo e explicar para ele, olha, a velha aliança acabou na cruz. Jesus, você toma a ceia? Ele fala, tomo. E lá, quando você vai tomar ceia, não fala assim, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. É. Então existe um Novo Testamento, se existe um novo, que é superior ao velho, o velho não serve mais, acabou. Não! A velha criação na carne não entende essa mudança. Quem está debaixo da lei ele está no velho entendimento, escravizado, a cabeça dele está ali. E ele vai se opor ferrenhamente contra esse arroz com feijão que nós estamos pregando, contra as coisas simples do Evangelho da Graça de Deus. Chega lá para Romanos 10,4, olha, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Acabou. Não, já se viu. Mas não está escrito que o fim, se a lei acabou, toda aquela religião judaica acabou. Não, vai se opor ferrenhamente contra aquilo que é o Evangelho da Graça de Deus. Está com o entendimento fechado ainda. E vai causar problema, e vai confundir a cabeça de muita gente, se der ouvidos, né? Se não der, não vai. Então, o que vale? Por isso que olha dentro de você agora. Você sabe se você nasceu de novo. Você sabe se você é a nova criação. Aí dentro o Espírito não fala assim, é isso mesmo. O Espírito testifica com o nosso Espírito. Onde está isso? Vamos lá, só para terminarmos. Romanos capítulo 8. Romanos 8. 16. Então você vai ouvir a voz de Deus no seu espírito. Olha Romanos 8, 16. O próprio Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo,
testifica com o nosso espírito. Dois espíritos. O Espírito de Deus e o Espírito nascido de novo, o homem interior. Olha lá, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Testifica o quê? Você é filho de Deus. Então lá no teu espírito, o Espírito Santo fala assim, você sabe, você é salvo, você é filho de Deus. Testificar é afirmar, confirmar, mostrar a verdade. O Espírito de Deus, ele testifica aí dentro. Com o teu espírito testifica o quê? Você é filho de Deus. Quem é nascido de Deus sabe que é. Quem é salvo sabe que é salvo. Esse testificar do Espírito Santo é uma constante dentro dele. Você é salvo, é liberto. Ele confirma e testifica o Evangelho o tempo todo dentro de você. O que vale então é o quê? Ser uma nova criação. Quem nasceu de novo entrou no reino e vê o reino. Diga assim, amém. Então vamos ficar em pé. E vamos fazer aquela breve oração, né? Vamos orar. Pai querido, a tua palavra é verdade, a verdade que liberta. O ser humano é liberto pelo conhecimento, não é por gritaria, Senhor. Assim que esse arroz com feijão que pregamos alcance muitas pessoas e elas sejam libertas pelo conhecimento simples do Evangelho da graça de Deus. Ilumina os olhos, o coração de todos eles, para que eles possam compreender a riqueza de ser chamado por Deus, a riqueza de ser um crente verdadeiro, nascidos do alto, nascidos de Deus. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. Amém.